Olá, tudo bem, gente? Mais um episódio do Adubo. E para manter as coisas acontecendo, né? Vamos gravar mais um para ver no que vai dar. Uma das minhas intenções de gravar esses podcasts, né? É também ouvi-los no futuro, né? Ouvi-los no futuro e ver como eu pensava, porque tem muita coisa hoje em dia que eu me apego a coisas que eu fazia no passado para poder, vamos dizer assim, ser eu mesmo, né? Não sei se isso é tão válido assim. Mas vamos lá. O tema de hoje, já que a gente está em dezembro, e vem as festas de fim de ano aí, todas as coisas de fim de ano, resoluções de fim de ano. Esse é o tema. Novamente vão ter ruídos no fundo. Eu não vou editar o áudio bonitinho, né? E eu já percebi que sai alguns ruídos fora do que eu planejo, mas vamos manter assim. Então, resoluções de fim de ano. Por que eu trouxe isso? Eu pensei nesse tema, não tenho tanto roteiro nem nada para falar sobre, mas vamos direto ao ponto. Eu penso hoje em dia, né? Comecei a pensar em resoluções de fim de ano de maneira um pouco diferente. Primeiro, vamos elencar aqui as coisas. Eu não gosto de resoluções de fim de ano. Eu acho uma bobagem. Por inúmeros motivos que não sei se cabe elencar aqui. Mas é que eu acho bobagem. Porém, eu acho importante utilizar como um checkpoint. Às vezes eu faço isso com o meu aniversário, que também é pro fim do ano. Às vezes eu faço isso com outras datas. O que eu acho bobagem de verdade é usar somente o fim de ano para fazer essas resoluções. Eu acho que esses checkpoints deveriam ser feitos ao longo do ano, né? Você sempre checar, faço isso, não necessariamente. Você sempre checar o que você está fazendo. E não é checar progresso, não é como se fosse um checkpoint de jogo, não é isso que eu tô falando. É tipo, o que eu tô fazendo, para onde eu tô indo, o que tá dando certo, o que tá dando errado, o que eu posso fazer de melhor. E também fazer essas coisas sempre com auxílio de anotação, né? Por isso que é tão importante você se manter anotando. E diferentemente de você relatar isso num meio digital, eu acho que a anotação analógica, vamos dizer assim, ela te favorece mais em inúmeros aspectos. Acho que você se sente mais presente, uma das coisas, né? Você está mais presente naquela coisa que você está fazendo. Você não, quando você vai para o digital, parece mais como um preenchimento de planilha do Excel. Né? Eu estou ali colocando mecanicamente as coisas que eu preciso fazer ou atingir, ou etc, etc, etc. Eu acho que o analógico, você pode fazer isso no analógico também, mas o analógico ele permite, além de um pouco mais de liberdade, né, permite com que você não tenha essa abordagem mecânica. Então eu acho bom fazer essas anotações no analógico. Eu não vou dar nenhuma receita do que eu faço, porque eu não sou um exemplo de alguém bem sucedido em anotações ou em resoluções de fim de ano, etc, etc, etc. Só que eu queria, com essa conversa, colocar alguns pontos que eu não sei se a gente frequentemente pensa, que é quando você faz resoluções de fim de ano, né? Neste ano aqui, para o próximo. Quando você está no próximo ano, você pensa no que você resolveu no ano anterior, tipo, eu fiz tal coisa, eu fiz tal outra coisa, que estava nas minhas resoluções de fim de ano do último ano. E outra coisa é como que a gente faz isso, né? Como que a gente faz essas resoluções. E aí, uma maneira que eu escolho pensar agora é por que não fazer essas resoluções de fim de ano simplesmente adaptando as coisas que a gente sabe que deram certo no nosso último ano. Como assim? Ao invés de ficar inventando moda, inventando coisas revolucionárias para o próximo ano, que eu acho que é mais ou menos no que se baseiam as resoluções de fim de ano, né, pelo que eu conheço, por que não pegar as coisas que deram certo, por mínimas que sejam, no nosso ano, e a gente tentar aprimorar essas coisas?
E aí, a partir disso, construir novas coisas, né? Então, um exemplo. Sei lá, esse ano eu consegui fazer caminhadas uma vez por semana, né? Uma vez por semana é um exemplo, tá? Não quer dizer que isso aconteceu comigo. Uma vez por semana eu fui lá e andei 30 minutinhos. Por que numa suposta nova resolução de fim de ano eu não aprimoro esse hábito, né? Visto que esse hábito melhorou algum aspecto na minha vida. Isso também utilizando o argumento, né? Que isso é um argumento meu, mas é um argumento universal. Eu vou fungar muito durante esses podcasts, tá? Porque meu nariz não é dos melhores. Um argumento que eu acho válido, acabei de esquecer o argumento, mas eu vou usar outro. É muito mais fácil você, aquela coisa da inércia, né? Você já colocar em movimento o que está funcionando, né? O que está andando. E esse hábito da caminhada, um exemplo, né? Lembrei do que eu ia argumentar. É um hábito que, em linhas gerais, acho que para a maioria das pessoas, é um hábito que tem tendência a puxar outros hábitos bons, vamos dizer assim. E é assim que eu classifico, né? Era isso que eu ia falar. É assim que eu classifico o que é um hábito bom e o que é um hábito ruim. Hábitos bons puxam outros hábitos bons. Hábitos ruins puxam outros hábitos ruins, né? Não sei se é uma definição muito inteligente, mas é mais ou menos como eu consigo definir para minha vida, assim. Hábitos bons são aqueles hábitos que eu consigo acoplar outros hábitos que me fazem bem. E fazer bem é tipo me deixar melhor, fazer com que eu me sinta bem, vamos dizer assim. E hábitos ruins, né? Pode parecer óbvio isso, mas não sei se isso se aplica, né? Vou colocar um hábito meu próprio aqui, que me ajudou e fez com que eu aprimorasse outros hábitos, né? Que é ir para academia. Eu comecei a ir para academia há alguns anos atrás. E era uma coisa que eu não levava muito em conta, né? Até porque eu não tinha tanta grana assim para poder pagar uma mensalidade de academia. Hoje em dia eu penso, por que eu não comecei a academia antes? Eu não tinha dinheiro para pagar academia, né? Eu nem fazia parte da minha cultura fazer academia, né? Eu sempre olhava quem ia para academia meio com vários olhos errados, vamos dizer assim. Mas não vem ao caso o porquê. Hoje em dia eu sou uma pessoa que vai na academia, pelo menos 3 vezes na semana eu tô na academia e querendo ir mais, né? Claro que eu tive altos e baixos assim, indo pra academia, até porque eu não sou atleta de fisiculturismo, nem sou atleta de nada. É apenas um esporte que eu pratico, né? Não sei nem se posso considerar um esporte. Mas não é uma coisa que eu tenho na minha vida e quero levar até o fim dela, se possível, ou algo parecido. E o interessante é que a academia, essa cultura de ir pra academia, né? Que eu sei que existe todo um lobby capitalista por trás, e movimentos na internet, coisa de cultura do corpo, tudo mais. Eu tento tirar essas coisas ruins, por mais que elas me atinjam também, né? E tento tirar o que é bom pra mim. Só ir na academia, eu consegui, indo pra academia, acoplar outros hábitos bons. Junto desse hábito, né? Então, o fato de eu conseguir criar o hábito de ir para academia algumas vezes na semana acarretou em outras coisas na minha vida, né? Claro, essas coisas não são perfeitas, mas já são encaminhamentos. A gente está sempre em encaminhamentos, né? Nunca a gente vai ter uma resolução, são sempre encaminhamentos. A gente sempre está encaminhando coisas boas ou coisas ruins, coisas mais ou menos às vezes. E aí, ir para academia a longo prazo, claro, né? Porque já faz um certo tempo que eu vou na academia, fez com que eu mexesse em certas áreas da minha vida, por exemplo, a alimentação. Eu nunca fui uma pessoa que comia mal, né? Nunca comi. Hoje eu não considero que eu como bem também, não. Só que eu comecei a colocar coisas na minha alimentação. Não vou falar dieta porque não acho que cabe aqui. Tanto é que não tem nenhuma restrição. Mas comecei a colocar coisas na minha alimentação e tirar coisas da minha alimentação por conta da cultura da academia. Vamos dizer assim que
eu não queria estragar o que eu construía lá na academia. E por isso eu comecei a me adaptar, né? Claro, isso foi ao longo do tempo, mas quando você já tem um hábito ali construído, né? Uma coisa já consolidada que era o hábito da academia, né? O hábito da academia, para você colocar coisas que auxiliam em volta, né? Fica mais tranquilo, fica mais fácil. Então eu comecei a consumir certos tipos de alimentos e deixar de consumir certos tipos de alimentos, por exemplo, eu diminui bastante o consumo de açúcar refinado. Isso não quer dizer que eu parei de comer açúcar. Não é isso, que eu não acho que nada é radical assim. A não ser que você tenha algum problema de saúde, que você precise tirar essas coisas da sua alimentação, né? Urgentemente, não tem por que fazer alarde. No meu caso, tirar o açúcar foi mesmo por precaução e também por questão de aparência. Né? Açúcar tem várias implicações na pele, tem várias implicações no corpo. Além da aparência, tem a parte fisiológica também, né? E eu não ia perder nada deixando de comer açúcar refinado, né? Açúcar adicionado. Eu ainda como bolo, ainda como doce, ainda como coisas que contêm açúcar, tudo bem que menos. E também a minha vida inteira, minha mãe nunca deixou essas coisas em casa com muita facilidade. Não com nenhuma intenção. Mas é porque a gente não tinha hábito mesmo de consumir uma quantidade absurda de açúcar. Tinha biscoito recheado, bolacha recheado, tinha pão, essas coisas, mas nunca foi uma coisa fora do comum, né? E hoje em dia, convivendo com outras pessoas já, né, que consomem, que sempre tiveram isso na vida, por exemplo, o consumo de refrigerante, o consumo de Coca-Cola, eu nunca tive isso em casa, eu nunca tive consumo de refrigerante em casa. Claro, a gente se preocupava com essas coisas. Mas hora ou outra tinha um refrigerante, né? Nunca consumi Coca-Cola, nunca gostei de Coca-Cola. E depois de conviver com algumas pessoas que são viciadas em Coca-Cola, eu comecei a me assustar, né? De como existiam pessoas que eram dependentes desse tipo de substância. Mas enfim, vamos voltar para as resoluções de fim de ano que já descambou isso para outro lado. Então, eu acho que uma maneira boa de se pensar, né, que eu tinha citado da academia, é por que não pegar as coisas do seu ano que deram certo, todos os últimos 6 meses, né? Ou dos últimos 3, ou dos últimos um mês, né? Porque eu acho bom também a gente pegar as nossas resoluções de ano, do ano inteiro, e às vezes contrair em 6 meses, falar, nesses 6 meses aqui tal coisa deu certo, será que eu consigo jogar para mais tempo, né? E nada é estático, gente. Nada é absoluto, né? Eu acho que a nossa grande brincadeira é jogar com esses hábitos bons, hábitos ruins. Uma outra coisa que eu diminui bastante também foi o uso de redes sociais do tipo Instagram, Twitter. Na verdade, eu praticamente eliminei essas redes sociais da minha vida. Eu uso muito o YouTube, né, que ainda é um problema. Posso fazer um episódio do podcast sobre isso apenas. Eu já tenho vídeos no meu canal do YouTube que eu comento sobre isso. Sobre como eu consegui praticamente eliminar o Instagram. E hoje eu vejo o impacto positivo que isso teve na minha vida, principalmente quando eu converso com outras pessoas que estão dentro desse ambiente. Né? Eu não sou, né, não foi uma coisa que me deixou imaculado e eu fui canonizado. Não, não é isso. Mas as implicações psicológicas, principalmente, claro que eu ainda tenho muitas, mas diminuiu bastante em relação a essas redes sociais. O que eu deixei de ver e como eu entendo as coisas ao meu redor passava muito por rede social, né? Claro, ainda passa pelo YouTube, só que eu ainda encaro o YouTube como uma rede social com um dano, ainda tem um dano grande, né? Principalmente na perda de tempo, mas eu acho que tem um dano menor do que o Instagram e o Twitter quanto a distorção de realidade, né? Posso falar sobre isso em outro momento. Mas isso foi uma coisa que eu consegui tirar da minha vida nos últimos 1 ano e meio, vamos dizer assim, que eu não consumo esse tipo de coisa, que trouxe outras coisas boas. Porque você percebe o quanto de tempo você tem no seu dia. E o quanto de energia você desperdiça no seu dia. Claro, eu desperdiço o meu tempo e a minha energia hoje em dia com o YouTube, né?
E então, é interessante você pegar esses hábitos e colocar projetar isso em outros hábitos bons. Porque, na verdade, você vai ter pouco esforço e às vezes alguns desses hábitos bons só vão vir para você. Né? O fato de eu começar a me alimentar, não melhor, mas começar a colocar mais coisas interessantes na minha alimentação, por exemplo, o consumo maior de proteína, né? Me ajuda a melhorar outras partes do meu dia a dia. Por exemplo, eventuais dores que eu tenho, porque eu jogo bola há muito tempo, eu tenho dores do joelho. Eu dei uma parada de jogar bola esses tempos para cuidar também disso. Mas ajuda que você dê uma olhada direito para sua vida. O que eu tô fazendo aqui que tá dando certo? O que eu tô fazendo aqui que não tá dando certo? Será que se eu continuar fazendo isso vai dar certo, vai dar errado? E eu acho que nada disso tem que ser com um olhar de julgamento. Eu julgo sim, né? Mas eu acho que não deve ser. Para você mesmo tem que ser um olhar de experiência. Olha, eu fiz isso aqui e não tá dando muito certo. Não viver como espectador da própria vida, sabe? Tipo, caramba, ó, comi 50 quilos de açúcar no ano e é isso aí, hein? Vamos lá. Não, para analisar esse consumo de açúcar. Isso eu tô falando de um exemplo específico, tá? Mas pode ser outras coisas. Claro, minha vida é diferente da vida das outras pessoas, que é diferente da vida de outras pessoas de culturas diferentes. Mas, se fosse para deixar alguma coisa aqui, eu queria deixar de se aprimore ao invés de inventar moda. Pegue coisas que você já faz bem e amplie elas. Porque outros hábitos bons vão chegar inevitavelmente a partir desses hábitos que você já tem. Não importa se é um hábito, se é meio hábito. Que seja o eu vou caminhando para a faculdade, eu vou caminhando para o trabalho, ou eu bebo água bem, né? Eu tenho o hábito de beber água, né? E isso ajuda o meu corpo a se estabelecer bem. Eu acordo cedo, né? E isso ajuda. Não tô falando que acordar cedo é certo e acordar tarde é errado, tá? Eu acho acordar tarde maravilhoso. Mas acordar cedo me deixa mais disposto, eu aproveito melhor o meu dia. Eu não tô dizendo a respeito de produtividade, não. Tô dizendo a respeito de me aproveitar mais. Aproveitar mais as coisas que eu posso fazer, né? Mas é isso. Eu acho que, como recado, é isso. Pegue as coisas que você já fez e não invente uma lista de novas. Vou emagrecer, vou consumir mais água, vou comer direito. Não inventa isso. Pega as coisas que você já faz bem, analisa elas e joga elas para um próximo nível. E que esse próximo nível seja uma coisa coerente. Porque senão você só vai se frustrar e todo ano o seu único objetivo, a sua única resolução de fim de ano vai ser fazer resoluções do próximo fim de ano. E é isso, tá bom? Novamente, não esperem nada de mim e tchau.